lotado, mas não lotado por simples jovens, meninas, rapazes, mas lotados porque são jovens que buscam esse algo diferente, buscam esse amor de Deus, buscam se sentir tocados pelo amor de Deus. O seminário de vida no Espírito então proporciona a vivência plena no amor de Deus, a vivência plena no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, viver plenamente a vida que Deus nos deu, viver a nossa vida, reconhecer os nossos valores, reconhecer a nossa identidade como jovem, reconhecer o nosso batismo. Todos nós aqui fomos batizados? Todo mundo foi batizado? Quando nós experimentamos esse seminário de vida no Espírito Santo, nós recebemos a chama do batismo em nós, porque nós começamos a alimentar tudo aquilo que Deus nos confiou no sacramento, né? De uma vivência, uma vida nova com o Espírito Santo de Deus. E começamos a entender a nossa identidade, o ser cristão autêntico. Eu não sou cristão porque meu pai quer que eu seja, minha mãe quer que eu seja, meus amigos querem me levar a ser cristão. Eu sou cristão porque eu quero, porque eu reconheço essa autoridade, né? Ser cristão é uma decisão, né? Então, desde já, desse início desse seminário de vida do Espírito Santo, a gente louva a Deus pela vida de vocês, que se dispuseram, se colocaram, né, a ouvir aquilo que Deus queria, a serem cristãos autênticos, a serem jovens autênticos. Talvez Deus queria que muitos outros jovens estivessem aqui hoje, mas os que escutaram os chamados, os que foram os escolhidos, foram vocês, né? Então, é nesse sentido que nós vamos perseverar nesse seminário de vida no Espírito Santo, para semear as sementes do amor, semear as sementes do perdão, semear as sementes da reconciliação, da restauração na nossa vida, da experiência do amor de Deus. Então, durante esse seminário, nós vamos semear muitas sementinhas, né? A cada encontro, vocês vão sair com um coraçãozinho cheio de sementes novas. E com o passar desse seminário, vocês vão poder perceber o quanto vocês mudaram, né? O quanto muitas vezes vocês olharam para dentro de vocês mesmos e reconheceram o verdadeiro sentido de ser um jovem cristão, de ser um jovem que busca a palavra de Deus. Por isso, para a gente semear, a gente precisa conhecer a semente, né? A gente precisa conhecer a terra em que essa semente vai ser lançada. A semente, sem nenhuma dúvida, é a palavra de Deus. Os terrenos, os solos férteis, ou muitas vezes inférteis pela dureza do nosso coração, é o nosso coração, né? Como será que está o nosso coração para receber a palavra de Deus? Para receber essa boa semente? Será que o nosso coraçãozinho está irrigado bastante do amor de Deus? E faz com que, ao receber essa palavra de Deus, a gente cultive, faça produzir frutos? Nós vamos pegar uma breve passagem que está em Lucas 8, a parábola do semeador. Lucas 8, versículos 14 e 15. Quem tiver a Bíblia, no domingo que vem, vocês podem trazer para acompanhar junto conosco, porque durante todo o encontro a gente também tem as passagens bíblicas. Fica mais fácil para vocês refletirem, a gente vai dar as tarefinhas de casa também. Lucas 8, capítulo 14, 15. Aqui está contando a parábola do semeador, né? Então, o semeador saiu para semear e, ao longo do caminho, ele derrubou algumas sementes, algumas dentre espinhos, algumas dentre pedras. Umas deram frutos, outras não. Outras serviu de alimento para os passarinhos, outras apenas ficaram pelo caminho. E aqui ele diz assim: a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida,
e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos verificar nessa passagem o quanto Deus também é cuidadoso, né? Como que Ele escolhe aonde deixar a sementinha, né, no nosso coração. Aqui, muitas pessoas, se colocando um pouco de nós jovens, são essas pessoas que mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das tribulações, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não conseguem fazer com que a palavra permaneça no coração, que a palavra dê fruto. A palavra de Deus permanece no coração daquele que tem um coração reto e bom, daquele que guarda a palavra no coração de Deus, no nosso coração, pelo fruto da perseverança. Então podemos verificar assim que essa sementinha que vai ser cultivada no nosso coração ao longo desse seminário é um caminho de perseverança, né? Existirão muitos obstáculos que por vezes nos impedirão de estar aqui, né? Às vezes visitas em casas, às vezes um amigo que quer me levar para uma festa, às vezes por uma outra situação diversa, mas você tem que ser perseverante, né? Porque a graça de Deus acompanha quando nós somos perseverantes. Perseverantes na dor, perseverantes na alegria, perseverantes no sofrimento, né? Então, que essa sementinha seja lançada no nosso coração e que o nosso coração seja como dessas pessoas que ouvem e que acolhem essa palavra de Deus. Podemos perceber também que para essa semente ser lançada no nosso coração é preciso ter abertura no nosso coração. Quando a palavra é semeada, quando essa semente da palavra de Deus é lançada no nosso coração, primeiro a gente tem que decidir. Primeiro você tem que abrir o seu coração para Deus, né? É algo íntimo, é algo pessoal. Você tem que sentir essa necessidade de fazer com que a palavra de Deus entre no seu coração, para que produza frutos. Depois, o desejo de acolher. Será que mesmo eu ouvindo essa palavra de Deus, eu quero acolher essa palavra de Deus para a minha vida? Eu quero acolher essa palavra de Deus para que, de repente, eu recomece a minha vida, a minha história de um jeito diferente? Aí está, mais uma vez, o nosso desejo, a nossa vontade. Podemos perceber que quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós desejamos receber essa palavra de Deus, o amor de Deus semeado na nossa vida, Deus aí realiza o que é para realizar. Realiza o milagre em nós, realiza a cura em nós, realiza a restauração da nossa vida, a restauração da nossa história. Esse é um pouco do sentido do seminário, né? Esse caminho de perseverança. Aqui, como diz, existirão obstáculos que nos impedem de caminhar. Às vezes é como se, voltando um pouco para a nossa vida de escola, né? Às vezes você quer ir para a escola, você não tem muita vontade, às vezes está com preguiça, né? Você acha sempre um jeito de dar uma desculpa de não ir para a escola. Às vezes no caminho de Deus a gente também fica um pouco assim, né? Você se esquiva um pouco, você pensa assim, não, o que será que lá vai acontecer? Não sei, né, se eu vou. Não estou muito seguro para aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida. Mas a palavra que Deus conforta a nós no dia de hoje é que devemos perseverar. Perseverar é continuar a caminho. Durante o longo desse seminário vocês vão ouvir bastante essa palavra, perseverar. Então vocês já vão se acostumando. Seminário de vida. Seminário de vida no Espírito Santo. Seminário de vida. Por que seminário de vida? Porque seminário é aquilo que, como eu falei, do batismo. A gente assumir o batismo, ser cristão e viver a fé em Deus. Assumir a nossa vocação de batizados, né? Assumir o nosso batismo que recebemos. Também a crisma.
Quando nós recebemos a confirmação do nosso batismo na crisma, nós começamos a testemunhar aquilo que Jesus fez em nós. Vocês já fizeram a crisma? Todos vocês? Já? Ainda não, Maria Teresa? Vai fazer esse ano? Então você já pode testemunhar Jesus Cristo. E assumir essa vida de se relacionar com Deus, né? Ter essa intimidade de buscar a Deus através da oração, através da nossa busca pessoal mesmo, né? Reservar um tempinho para a gente muitas vezes olhar para dentro de nós, para a nossa vida, reconhecer o nosso valor. Oração individual e também oração comunitária. Por isso que é vida, né? A gente não vive sozinho. Existem muitos jovens que estão na solidão, no vazio. Jovem, vem para fora, como no retiro, né? Existe vida, existe muita vida aqui fora. E essa vida é a vida que Jesus quer proporcionar para nós, no dia de hoje e ao longo da nossa caminhada, né? Por que para fora? Porque sozinhos a gente não pode, né? A gente não consegue caminhar sozinho. A gente precisa constantemente estar em união com outras pessoas. Seja com as pessoas da nossa família, seja com as pessoas da nossa comunidade, aqui na igreja, uma outra pastoral, um outro movimento. A gente precisa de viver em comunidade. Vida no Espírito Santo. O amor de Deus derramado sobre promessa do Pai e do Filho. Aqui, como a gente cantou na música, em Atos dos Apóstolos, Atos 2, tem a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus é promessa para cada um de nós, para a nossa vida. No retiro vocês puderam experimentar o batismo no Espírito Santo. Todos experimentaram? Sim. O batismo no Espírito Santo é a promessa de Deus enviada sobre cada um de nós, né? A partir do batismo no Espírito Santo, Deus promete vida nova a cada um de nós. Deus restaura as nossas forças, né? É um momento íntimo e pessoal que nós temos com a pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos perseverar no amor de Deus, dar valor à vida em comunidade, vida com os nossos, na nossa vida, e também perseverar nessa busca pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar toda a fortaleza, vai nos dar toda a força necessária para a caminhada, né? Pelas nossas buscas incessantes de jovens, muitas vezes os nossos desejos são diferentes do que diversos outros jovens, né? Muitas vezes a gente se considera um pouco distante daquilo que as outras pessoas querem. Parece que só a gente busca Deus e os outros não querem mais nada com nada, né? Mas vemos que é essa busca que a gente precisa ter diariamente. Buscar a pessoa do Espírito Santo, a pessoa da Santíssima Trindade, que vem para nos consolar, vem para reinflamar aqui os corações com línguas de fogo, para fazer com que o Espírito Santo haja em nós, se mova em nós. Nós precisamos dessa abertura do nosso coração. Nós precisamos a cada dia, a cada hora estar em intimidade com Deus, em intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Renovação carismática católica. Então, o que é a renovação carismática católica? Podemos ressaltar que a renovação é o sopro do Espírito Santo que impele os cristãos a terem uma experiência pessoal e viva da presença de Deus. O carisma principal da renovação carismática é difundir essa cultura do Espírito Santo, cultura de Pentecostes que a gente fala, que é a vinda do Espírito Santo, né?
Então, de uma maneira diferente, a gente leva a palavra de Deus a todos os corações. Uma maneira de a gente anunciar a palavra é um anúncio querigmático que a gente fala. Querigma é um anúncio forte, é um anúncio primeiro anúncio. Então, de uma maneira querigmática, de uma maneira forte, nós vamos trabalhar esse seminário de vida no Espírito Santo com vocês, trazendo todos os carismas que a gente tem da renovação para a vida de vocês, para vocês desenvolverem junto conosco, para vocês se sentirem amados por Deus, se sentirem tocados pelo Espírito Santo. A missão da renovação carismática: fazer discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus no Brasil a partir da experiência no batismo no Espírito Santo. Então essa é a principal identidade da renovação carismática: o batismo no Espírito Santo. Aquilo que vocês vivenciaram no retiro. O que tudo isso ocasiona na nossa vida? O que o anúncio do querigma vai trazer para nós, o que o seminário de vida vai trazer em nós, no nosso interior, na nossa vida, na nossa família. O gosto pela oração, gosto pela palavra de Deus. Muitas vezes a gente não tem o hábito, de rezar, mas eu garanto que até o fim desse seminário vocês vão ter essa intimidade com Deus. Vão ter essa vontade própria de querer se relacionar com Deus nesse seminário. E também de se aprofundar na palavra de Deus. Parece que eu sinto assim, jovens querendo comprar Bíblia, querendo trazer a Bíblia. E é isso mesmo, é isso que o seminário também vai proporcionar para nós: gosto pela palavra de Deus, reconhecimento do senhorio de Jesus. No seminário também nós vamos ter pregações específicas no qual nós reconhecemos Jesus como o nosso verdadeiro Senhor. Só Jesus é o Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Só Ele é o nosso Rei. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida, tudo muda. Eu coloco Deus na frente das minhas decisões, Deus na frente da minha família. Eu clamo o senhorio de Jesus nos meus sonhos de juventude, nos meus projetos, nos meus relacionamentos. Vocês que são jovens, no namoro, quando nós colocamos Deus no início, não tem como dar o final errado. Deus caminha conosco. Reconhecimento da filiação divina. Reconhecer que somos filhos de Deus. Reconhecer que temos pai, que temos mãe, nossa mãezinha Maria. E reconhecer que o Espírito Santo de Deus está em nós, está em cada um de nós. Vida comunitária. Aquilo que eu falei. A gente vai começar a experimentar essa vivência em comunidade. Experimentar o amor de Deus com o nosso irmão, de repente com outros jovens da família de vocês que não têm esse encontro com Deus, convidar para participar desse seminário. Até mesmo a própria família de vocês, se vocês sentirem vontade de convidar a família, pode trazer pai, mãe. A gente tem momentos bem especiais que a gente faz aqui, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, a gente precisa de viver em comunidade. Sozinho, a gente não vive. Evangelização. A partir do